E tem mais uma doença que merece a nossa atenção, é a hanseníase. Ribeirão Preto é a cidade com o maior número de casos do estado de São Paulo. Você sabe quais são os sintomas? Uma exposição gratuita no Ribeirão Shopping traz todas as informações sobre essa doença. E o Elon César, de volta das férias, está lá ao vivo. Bom dia para você, Elon. Seja bem-vindo. Oi, Luara, muito obrigado, viu? Estamos juntos aí na missão de informar aqui no BDC. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui também. Bom, você falou da hanseníase, né? E esse é um alerta realmente importante, porque Ribeirão Preto lidera o ranking dos casos da doença no estado de São Paulo. O balanço mais recente mostrou aí 189 casos aqui na cidade. E aí, para falar um pouco mais sobre essa doença, a gente entender esses sintomas, tudo que pode acontecer com a pessoa que foi ali, teve esse caso de hanseníase confirmado, uma exposição foi aberta aqui nesse shopping na Zona Sul de Ribeirão Preto. Quem é o responsável, né, por todo esse trabalho aqui na exposição é o Dr. Fred Bernardes Filho. Doutor, então vamos começar falando um pouquinho sobre os sintomas da hanseníase, né? Uma doença que a gente não fala tanto, mas que precisa dessa atenção, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. A hanseníase é uma doença primariamente neurológica. Os principais sintomas da hanseníase são formigamento, dormência, câimbras noturnas, dor nos nervos, tipo choque elétrico, aquela queimação tipo brasa na pele, sensação de agulhada, alfinetada. São sintomas que devem chamar a atenção para a possibilidade de hanseníase. Não são todos que vão ter esses sintomas que vão ter a hanseníase. Doutor, esses sintomas, inclusive, eles são facilmente confundidos ali com outras doenças também. Isso dificulta o diagnóstico. Perfeito. Não é incomum que pacientes com hanseníase fiquem por anos com diagnósticos errados, como fibromialgia, túnel do carpo, artrite, artrose, pernas inquietas e vários outros. E essas doenças existem, mas se o paciente tiver hanseníase, por exemplo, e não for avaliado criteriosamente, ele pode ficar com diagnóstico errado e com tratamento inadequado por muito tempo. Mas existe esse tratamento? Existe a chance de cura? Como é que funciona? A hanseníase é uma doença que tem tratamento e que tem cura. E o tratamento é fornecido gratuitamente na rede SUS. Só que se eu diagnosticar o paciente tardiamente, o paciente vai ficar curado das bactérias. A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria, o antibiótico mata a bactéria. Mas se eu diagnosticar tardiamente, esse paciente vai ficar com sequelas. Então é importante esse trabalho de conscientização para a gente chamar a atenção e diagnosticar esses pacientes precocemente. Esse trabalho de conscientização é exatamente o objetivo da exposição trazida aqui para o shopping, né, doutor? Tudo bem lúdico, como é que é, né? Qual que é o grande objetivo do senhor em trazer esse alerta aqui na parede mesmo? O meu principal propósito é dar luz ao conhecimento, compartilhar um pouco do que eu sei sobre a doença e informar a população. As pessoas precisam ter ciência de que a doença é uma realidade para toda a sociedade. E precisa quebrar mitos. Hanseníase não é uma doença exclusivamente de pele. Hanseníase não é uma doença somente de periferia, como muitos acham. Hanseníase nunca foi erradicada e passa longe de algum dia ter sido controlada. Então, esse trabalho de conscientização é a nossa maior ferramenta contra a hanseníase. É uma transmissão por vias aéreas, né, doutor? Importante a gente falar sobre isso também. A principal via de transmissão da hanseníase é pelo ar, pela respiração. A gente pega a hanseníase da mesma forma como gripe, resfriado, covid, por exemplo. Ela não é altamente contagiosa como o sarampo, como uma meningite. O paciente precisa de uma exposição em média de 3 a 5 anos para ter chance de adoecer. Perfeito. Muito obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Nós estávamos conversando aqui, pessoal, e vocês viram que o Luciano Tolentino já foi mostrando aqui a exposição, tudo que está sendo ilustrado aqui, tudo bem lúdico realmente, exemplos de casos reais, exemplos de diagnósticos como esse feito aqui de um paciente. Essa área o Dr. Fred estava explicando que, por exemplo, é onde houve uma dormência aqui do paciente, que é um dos sintomas também da hanseníase. Então tem todas essas marcações aqui de casos reais realmente. Interessante da exposição está bem aqui ao lado também, que são histórias em quadrinhos, que é aqui, ó, medicina em quadrinhos baseada em histórias reais. Então, exemplos do que o Dr. Fred atendeu no consultório de pessoas que tiveram esses sintomas, que tiveram o diagnóstico de hanseníase, e aí essas histórias estão sendo trazidas aqui, então, em quadrinhos, para realmente, de uma forma mais lúdica, mais interativa, conseguir conscientizar e mostrar mais sobre essa doença para as pessoas. A exposição está aqui no Ribeirão Shopping até o dia 31 de outubro, todo mundo convidado para conhecer e, claro, fazer o acompanhamento médico em qualquer dúvida, se tiver algum tipo de sintoma. Luara? Fica mais fácil, né, da gente conhecer os